Alô galera do primeiro ano, novamente estamos aqui nas nossas aulas de Alternativa Play, aula 16. Hoje a gente vai dar continuidade à resolução de questões, né? A gente trabalhou, né, a página 5, as atividades de sala. A gente só fez a primeira questão nas aulas do Meet. Hoje eu vou concluir, né, a partir da segunda questão, certo? As que ficaram faltando, ok? Então, vamos lá, né? Na segunda questão, diz o seguinte: aplicando as consequências de logaritmo, determine. Então, aplicando as consequências que a gente estudou, né, na aula passada, né? Nós temos aqui o log da raiz quarta de 8 na base 1/8. Aí o que acontece aqui? Como é que a gente pode escrever o 8? A raiz quarta de 8, desculpa. A raiz quarta de 8, ela pode ser escrita da seguinte forma. Ela pode ser escrita como 8 elevado a 1/4 na base 1/8. Aí o que acontece? Vou transformar o 8 em 1/8, só que eu invertendo a base, o que acontece com o expoente 1/4? Ele vai ter que ficar negativo. Por que eu fiz isso? Para que o logaritmando aqui fique igual à base e a gente possa usar aquela consequência onde o logaritmando aqui é igual à base, então a resposta aqui vai ser o expoente. Então a solução, a resposta dessa questão vai ser menos 1/4. Log de 1/8 elevado a menos 1/4 na base 1/8 é igual a menos 1/4. Na letra B. Na letra B nós temos o log da raiz cúbica de 10 na base 100. Então o que a gente vai fazer? Vou deixar aqui o logaritmando e a base do logaritmos iguais. Então vou fazer o seguinte: log a raiz cúbica de 10 eu posso escrever como 10 elevado a 1/3. E a base 100 eu posso escrever ela como 10 ao quadrado. Aí o que acontece? Esse 1/3 aqui, ele passa multiplicando. Então eu vou ter aqui 1/3 vezes. E o 2 ele passa dividindo. Eu vou ter aqui, em vez de ter, eu vou ter 1/2, né? Vezes o log de 10 na base 10. E o log de 10 na base 10 é igual a 1, né? O log de 10 na base 10 é igual a 1. Então a gente ficaria com 1/3 vezes 1/2, ou seja, isso aqui daria 1/6. Essa é a resposta da letra B, né? Na letra C, observe que quase todas as questões elas vão obedecer o mesmo padrão, né? Ó, log da raiz cúbica de 9 na base 1/3. Vou fazer parecido com o que eu fiz na letra A. O que acontece? O 9 ele pode ser escrito como 3 ao quadrado, né? Esse 9 aqui. Então eu poderia escrever esse logo como log da raiz cúbica de 3 ao quadrado na base. Esse 3 aqui eu posso escrever, se é um texto, desculpa, eu posso escrever como 3 elevado a menos 1. Aí como é que vai ficar essa letra C? Ó? A letra C vai ficar o seguinte: você vai ter aqui o log. Eita pessoal, desculpa aqui, só que eu confundi aqui, essa não é a letra C, né? Essa aqui seria a letra D. Deixa eu apagar aqui e vamos fazer na ordem direitinho, né? Então vamos fazer aqui letra C. A letra C é o log de 1/81 na base 27. Vamos fazer na ordem. Então, o log de 1/81 na base 27 pode ser escrito dessa seguinte forma. Eu vou inverter a base, eu escreveria aqui 81 elevado a menos 1 e fatoraria 81. O 81 fatorado é 3 elevado à quarta potência, só que aqui vai ficar menos 4 porque é 1 sobre 81 avos.
E o 27 eu posso escrever como 3 ao cubo. Aí tem uma consequência lá que a gente estudou que diz o seguinte: o menos 4, que é o expoente do logaritmando, ele passa multiplicando, e o expoente da base ela passa para a frente do logaritmo dividindo. Eu vou ter 1/3 vezes o log. Eu vou ter aqui 1/3 vezes o log de 3 na base 3. Só que o log de 3 na base 3 é igual a 1. Então eu vou ter menos 4 vezes 1/3. Vai dar aqui menos 4/3. Está aqui a resposta da letra C. Agora sim a gente vai fazer essa letra D aqui, ó. Então só passando aqui, né, para a gente ver direitinho as questões. Letra A, letra B, né, letra C. E vamos aqui para a letra D. Vou fazer aqui, ó. Na letra D eu tenho o log da raiz cúbica de 9 na base 1/3. Então vamos lá. Como eu já tinha começado ela, né, a gente vai escrever a raiz cúbica de 9 como a raiz cúbica de 3 ao quadrado. E esse 3 aqui, esse 1/3 aqui, a gente vai escrever como 3 elevado a menos 1. Então, como é que vai ficar? Nós vamos ter aqui log de 3 elevado a 3 meios, né? 3 meios, não, desculpa, 2/3. Vou apagar aqui. Aquela propriedadezinha dos radicais, o 2 aqui fica como numerador e o índice é o denominador. Fica 3 elevado a 2/3 na base 3 elevado a menos 1. Aí o que acontece? O 2/3 ele passa multiplicando, né? E o menos 1 ele passa dividindo. Só que menos 1 sobre 1 vai dar menos 1 mesmo, né? Vezes o log de 3 na base 3, só que o log de 3 na base 3 é menos 1, desculpa, é 1, vezes menos 1 dá menos 1, vezes 2/3 vai dar menos 2/3, está aqui a resposta da letra D. E por último aqui, a letra E, nós temos o log da raiz quadrada de 27 na base 1 sobre a raiz de 3. Então, como é que a gente vai escrever o 27? O 27 a gente pode escrever como a raiz quadrada de 3 ao cubo, né? Não é isso? A raiz quadrada de 3 ao cubo, que é 27. E a raiz de 3, ó, essa raiz de 3 aqui, eu poderia escrever 1 sobre a raiz de 3, eu poderia escrever como a raiz de 3 elevado a menos 1. Aí o que acontece? A raiz quadrada de 3 ao cubo, que é isso aqui, nós podemos escrever como 3 elevado a 3 meios, né? 3 meios. E aqui eu posso escrever como 3 elevado a 1 meio, né? Vezes o menos 1 que está lá fora, eu vou ter aqui 3 elevado a menos 1 sobre 2. Aí o que acontece? Aplicando aqui as consequências, esse passa multiplicando, você vai ter 3 meios, vezes, e menos 1 meio passa dividindo. Eu teria aqui, ó, 1 sobre menos 1 meio, vezes o log de 3 na base 3, que vai sobrar, né? Que dá 1. Aí o que acontece aqui? Nesse caso aqui, o que vai ocorrer? 1 sobre menos 1 meio é a mesma coisa que menos 2. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Nós vamos ter aqui menos 2 vezes o log de 3 na base 3, que dá 1. Só que isso aqui cancela. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Tá aqui a nossa segunda questão respondida. Vamos agora aqui para a terceira. A terceira diz assim:
O logaritmo de 144 na base 2 raiz de 3 é igual a... Então vamos lá, né? Vamos escrever na forma matemática, né? O log de 144 na base 2 raiz de 3 é igual a... Então, o que a gente vai fazer aqui? Se você quiser aplicar a definição, você chama aqui de x, aplica a definição e trabalha com exponencial. Só que eu não vou trabalhar com a definição, vou trabalhar com a consequência. O log de 144 na base 2 raiz de 3, o 144 eu posso escrever como 12 ao quadrado, né? Que é 12 vezes 12. E esse 2 aqui, ó, eu posso passar aqui para dentro dessa raiz. Ó. Passando esse 2 aqui para dentro dessa raiz, ela vai ter que passar como 2 ao quadrado vezes 3. E 2 ao quadrado vezes 3 já 4, né? Aí eu teria aqui o log de 12 elevado a 2 na base raiz quadrada de 12, né? Porque 2 vezes 2 já 4, vezes 3 já 12. Então eu teria aqui, ó, o log de 12 ao quadrado na base 12 elevado a 1 meio. A gente transforma isso aqui em uma potência de expoente fracionário. Então, esse 2 aqui ele passa multiplicando, né? E o expoente da base ele passa dividindo. Você vai ter 1 sobre 1 meio. Não é isso? Então, isso aqui vai ficar 2 vezes. Quando eu conservar a primeira vez ao invés da segunda aqui, vai dar 2 também. 2 vezes 2 dá 4. A resposta da questão aqui é a letra E de escola. Uma questão bem fácil, contanto que você saiba aplicar as propriedades das potências e saiba aplicar aí a consequência do logaritmo, né? Vamos para a quarta. A quarta questão, ela já é um pouquinho mais extensa, né? Que a gente vai ter que resolver, né, essas expressões aqui. Então, ou você faz pela definição, ou você vai aplicando as consequências de logaritmo, né? Por exemplo, aqui eu tenho log de 0,1, de raiz quadrada de 0,1 na base raiz cúbica de 100. Então, vamos lá. Eu já vou fazer aqui já direto. Log de raiz quadrada de 0,1. Isso aqui seria a mesma coisa que a raiz quadrada de 10 elevado a menos 1. Né? E a raiz quadrada, a cúbica de 100 aqui como base, pode ficar como a raiz cúbica de 10 ao quadrado. Né? Bom, mais log. A raiz quadrada de 8 eu posso escrever ela como 2 ao cubo, né? Esse 8 aqui. E aqui, ó, 0,5 seria a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a menos 1. Lembre que 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 meio, invertendo a base, ou seja, a mesma coisa que 0,5. Então, vamos agora aplicar aqui as propriedades aqui dos radicais, né? Log, como é que eu posso escrever essa raiz quadrada de 10 elevado a menos 1? Eu posso escrever isso aqui como 10 elevado a menos 1 meio, né? E aqui embaixo eu posso escrever como 10 elevado a 2 terços mais log raiz quadrada de 2 ao cubo, eu posso escrever como log de 2 elevado a 3 meios. Raiz cúbica de 2 elevado a menos 1, eu posso escrever como 2 elevado a menos 1 terço. Esse menos 1 meio, ele passa multiplicando. Você vai ter menos 1 meio. Vezes esse 2 terços, ele passa dividindo. Eu vou ter 1 sobre 2 terços. Mais
Esse 3 meios ele passa multiplicando, que é o expoente do logaritmando, vezes esse menos 1/3 ele passa dividindo. Você vai ter aqui você vai ter aqui 1 sobre menos 1/3. Aí, olha, eu já fiz direto, porque quando eu passar para cá e passar para cá, vai ficar log de 10 na base 10, que dá 1, né? E vai depois ficar aqui log de 2 na base 2, que também dá 1. Então, a gente já pode cancelar o logaritmo aqui. Então, o que a gente faz aqui? Conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Isso aqui vai dar 3 meios, é só inverter. A outra aqui vai ficar 3 meios vezes, inverte também. Isso aqui vai ficar menos 3 sobre 1, né? Aí aqui vai ficar menos 3/4 somando, ou desculpa, multiplicando, né? Menos 1 meio vezes 3 meio dá menos 3/4. Mais por menos aqui dá menos. 3 vezes 3 dá 9 sobre 2. Então, para eu poder somar aqui, quando a gente vai somar essas duas frações, a gente deixa os denominadores aqui iguais a 4. Aqui continua sendo menos 3. Menos 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. Menos 3 aqui com menos 18. Isso aqui vai dar menos 21 sobre 4. Tá aí a resposta da letra A. É um pouquinho longo, né? Mas dependendo da sua habilidade com a matemática básica, algumas coisas aqui são feitas de forma mais rápida, né? Vamos ver aqui agora a letra B, né? Então, a letra B, a gente também vai fazer aqui ela passo por passo, certo? Log de 0,01 na base 0,1. Então, aqui, logo de cara, nós podemos escrever 0,01 como 10 elevado a menos 2, e aqui eu posso escrever como 10 elevado a menos 1, né? Menos 3 vezes o log de 0,25, só lembrando que 0,25 é a mesma coisa que 1/4, e 1/4 é 1 meio ao quadrado, né? Ó, tá vendo? Esse aqui, esse 0,25, só colocar aqui a mesma coisa que 1/4, que é a mesma coisa que 1 meio ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, eu já vou colocar direto. 2 elevado a menos 2, desculpa. Ó, a 0,25 é 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Aí aqui, ó, a raiz quadrada de 2 eu posso escrever como 2 elevado a 1 meio. Mais 1 meio, aqui vezes o log de 0,008 é a mesma coisa que 8 milésimos, né? 8 sobre 1000 na base 25, não é isso? Aí a gente vai simplificar esse 8 milésimos. Mas vamos primeiro fazer aqui, ó. Log de 10 elevado a menos 2 na base 10 elevado a menos 1. Esse menos 2 ele passa multiplicando, e esse menos 1 ele passa dividindo, só que nem precisa colocar, né? Aqui vai ficar menos 3 vezes, aí esse menos 2 ele passa multiplicando, que é o expoente do logaritmando, e o expoente da base ele passa dividindo, vai ficar 1 sobre 1 meio, mais
1 meio vezes, aí a gente vai simplificar esse 8 milésimos. Se você simplificar isso aqui por 8, isso aqui vai dar 1 sobre 125. E a base 25 a gente pode escrever ela como 5 ao quadrado, né? Então vamos lá. Só lembrando que quando a gente passa o menos 2 para cá e o menos 1 para lá, fica log de 10 na base 10, que dá 1. A mesma coisa aqui, quando eu passo o menos 2 multiplicando e 1 meio dividindo, a gente vai ficar com log de 2 na base 2, que também dá 1, aí não precisa colocar. Então isso aqui, ó, vai dar menos por menos dá mais 2, né? Ó, menos por menos dá mais 2. Aqui vai ficar menos 2, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6 vezes. Aí, esse 2 aqui, vai ficar 1 sobre 1 meio, inverte, vai ficar 2, mais 1 meio de novo, vezes o log de... Olha só, o 125 é 5 ao cubo, né? Então, 1 sobre 125 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 3. Aí a gente inverte a base para que a base fique igual a base 5. Só que para a gente fazer isso, a gente inverte. Só lembrando, vou colocar até aqui no cantinho. 1 125 avos é a mesma coisa que 1/5 elevado ao cubo, né? Aí a gente inverte a base. Para ficar 5 elevado a menos 3. Então, vamos continuar aqui. Então, vai ficar 2 mais 12, né? 2 mais 12. Aí, aqui vai ficar mais 1 meio. Dois mais 12 mais 1 meio vezes. Aí, esse menos 3, ele passa multiplicando. Esse menos 3, ele passa multiplicando. Vezes, e esse 2 aqui ele passa dividindo, você vai ter 1 meio. E vezes, aqui na frente, o log de 5 na base 5, só que o log de 5 na base 5 dá 1. Aí você vai ter aqui, ó, 2 mais 12 dá 14, você já pode somar isso aqui. Mais não, já vou colocar aqui menos. 1 vezes menos 3 vezes 1 dá menos 3. E 2 vezes 2 dá 4. Né? Lembra que aqui embaixo o denominador é 1. Para eu poder subtrair, a gente deixa aqui os denominadores iguais a 4. 4. Aí 4 vezes 4 aqui dá 16. Vai 1 dá 56. Menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3 dá 3. Né? 56 menos 3 dá 53 sobre 4. Está aqui a resposta da nossa quarta questão. Como eu disse a vocês, são questões que envolvem as propriedades das potências, envolve consequências dos logaritmos. Também, se você quisesse resolver individualmente, uma por uma, utilizando a definição, também era válido, depois de você somar e subtrair os resultados, né? E só que o que você tem que saber é a questão da matemáticazinha básica lá do fundamental, né? Aquelas potências, expoente negativo, transformação de uma potência em um radical em uma potência de expoente fracionário. Tem que estar sempre ligado nesses detalhes. Então essa aqui era a letra B, né? Só tinha 2 letras aqui, a quarta questão. E vamos fazer a última questão aí da página 5. Uma questão bem simplesinha. Ele quer saber aqui qual é o número real x em log de 9 na base x igual a menos 2. Vamos aplicar a definição. Pela definição, esse eleva a esse para dar esse, né? Então vai ficar x elevado a menos 2 é igual a 9. Só que x elevado a menos 2 é a mesma coisa que isso aqui, ó, né? Você inverte a base. Quando você fizer meio pelos extremos, você vai ter que 9x ao quadrado é igual a 1, ou seja, x ao quadrado é igual a 1 nono. Então, olha só, o x aqui seria mais ou menos a raiz quadrada de 1 nono.
Só que nós não vamos trabalhar com o resultado negativo, porque a gente viu que a base de um logaritmo só pode ser um número positivo, né, e diferente de 1. Então a raiz quadrada de 1/9 é 1/3. Então o valor de x aqui mesmo vai ser 1/3 positivo. A gente descarta o valor negativo. Com isso, pessoal, a gente termina nossa aula, certo? Qualquer dúvida é só me procurar nas aulas do Meet ou passar uma mensagem. Ok, pessoal? Um abraço e bons estudos.